Nunca imaginei que uma simples caixa de cerveja importada seria o estopim para descobrir que minha própria filha estava tentando me matar. E o pior, ela não estava fazendo isso sozinha. Quando entreguei aquela caixa para o sogro dela, sem saber estava salvando minha própria vida e condenando um homem inocente à morte mais lenta e dolorosa que já presenciei. O que aconteceu depois disso destruiu nossa família para sempre, mas me mostrou até onde uma pessoa pode chegar quando a ganância toma conta do coração. Meu nome é Roberto, tenho 62 anos e sempre me considerei um homem de sorte. Construí uma pequena empresa de materiais de construção aqui em Ribeirão Preto. Criei minha filha Tatiana sozinho depois que minha esposa morreu num acidente, quando ela tinha apenas 8 anos. Tatiana sempre foi o centro da minha vida. Trabalhei 16 horas por dia durante 30 anos para dar a ela tudo que uma princesa merecia. Faculdade particular de administração, carro zero, apartamento próprio quando se casou com o Daniel. Eu simplesmente não conseguia negar nada para aquela menina. A empresa cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. O que começou como um pequeno depósito de materiais se transformou numa rede de 5 lojas espalhadas pela região. Meu patrimônio chegou aos 8 milhões de reais, incluindo imóveis, investimentos e o valor da empresa. Tatiana sabia disso. Ela sempre soube que seria a única herdeira de tudo que construí com tanto suor e sacrifício. Ou pelo menos era isso que eu pensava que ela sabia. O Daniel sempre me pareceu um bom rapaz. Engenheiro civil, família tradicional de sertãozinho, educado e respeitoso. Quando ele pediu Tatiana em casamento há 5 anos, eu chorei de felicidade. Finalmente minha filha teria alguém para cuidar dela quando eu não estivesse mais aqui. Eles construíram uma casa linda num condomínio fechado. Tiveram 2 filhos lindos, o Miguel de 4 anos e a Sofia de 2. Eu era o vovô mais babão que existe. Passava todos os domingos com eles. Levava os netos para passear. Dava presentes caros sem ocasião especial. Mas nos últimos 2 anos, comecei a perceber algumas mudanças estranhas no comportamento da Tatiana. Ela ficou mais impaciente comigo, mais interessada em saber sobre meus investimentos, sempre perguntando se eu não estava pensando em me aposentar e passar a empresa para ela. Chegou até a sugerir que eu fizesse um testamento para organizar as coisas. Eu achava que era preocupação normal de filha carinhosa. Como eu estava enganado. Tudo começou no meu aniversário de 62 anos, no dia 15 de março deste ano. Tatiana organizou uma pequena festa em casa, só a família mesmo. Daniel, as crianças, e o pai dele, seu Osvaldo, um senhor de 83 anos que eu adorava. Ele tinha sido viúvo há 10 anos e morava numa casinha simples perto da nossa. Era um homem humilde, aposentado da usina Santa Elisa, que vivia com uma pensão pequena, mas nunca reclamava da vida. Durante a festa, Tatiana me chamou na cozinha com um sorriso que hoje me arrepia quando lembro. Ela estava segurando uma caixa elegante de cerveja importada alemã, daquelas caras que custam mais de 200 reais. Pai, eu e o Daniel compramos isso especial para o senhor. Ela disse me entregando a caixa. É uma cerveja muito especial da Alemanha. O vendedor disse que é para ser apreciada devagar, uma por noite, para relaxar antes de dormir. Promete que vai tomar direitinho? Eu fiquei emocionado. Sempre gostei de uma cervejinha no final do dia, e o fato de ela ter pensado nisso me tocou profundamente. Abracei minha filha com força, sentindo o cheiro do perfume francês caro que eu tinha dado para ela no Natal passado. Obrigado, minha princesa. Você sempre sabe como fazer seu pai feliz. Ela insistiu muito para que eu bebesse logo na primeira noite. O vendedor disse que quanto mais tempo passa, mais perde o sabor especial, pai. Não deixa muito tempo parado, não. Voltamos para a sala e continuamos a festa. Mas foi aí que aconteceu algo que na época me pareceu bobagem, mas que depois se revelou a intervenção divina que salvou minha vida. Seu Osvaldo comentou que estava se sentindo muito mal ultimamente. Dores no estômago, náuseas, fraqueza extrema. Acho que é coisa da idade mesmo, ele disse com aquele jeito humilde dele. Mas está difícil até para comer qualquer coisa.
Daniel ficou preocupado e sugeriu que levassem o pai no médico. Mas seu Osvaldo, teimoso como todo homem da idade dele, dizia que não precisava de médico, que era só uma fase ruim que ia passar. Foi então que eu tive aquela ideia que mudou tudo. Olhei para a caixa de cerveja cara na minha mão e pensei: esse homem trabalhou a vida inteira, criou um filho maravilhoso. Merece pelo menos uma cerveja boa na vida. Seu Osvaldo, eu disse, o senhor gosta de cerveja? Os olhos dele brilharam. Ah, Roberto, gosto sim. Mas faz tempo que não tomo uma boa, com essa aposentadoria pequena. Então está decidido. Eu entreguei a caixa para ele. Essa cerveja alemã aqui é sua. É presente de aniversário do vovô para o vovô. A reação da Tatiana foi instantânea e completamente desproporcional. Ela ficou pálida, depois vermelha, e falou num tom agressivo que nunca tinha usado comigo na frente de outras pessoas. Pai, que isso? Essa cerveja é especial, compramos especificamente para o senhor. Seu Osvaldo não vai saber apreciar uma cerveja importada dessas. Daniel também pareceu muito desconfortável. Pai, deixa quieto. O Roberto quer dar para o senhor mesmo. Mas seu Osvaldo já estava radiante, segurando a caixa como se fosse um tesouro. Obrigado, Roberto. Você sempre foi um homem de coração grande. Vou guardar para ocasiões especiais. Nada disso, eu disse. O senhor vai tomar logo hoje mesmo. Cerveja boa é para ser aproveitada. Tatiana insistiu ainda mais algumas vezes para que eu ficasse com a cerveja, mas eu mantive minha decisão. Na verdade, a reação exagerada dela me deixou ainda mais determinado a dar a cerveja para seu Osvaldo. Minha filha sempre foi mimada, mas nunca tinha sido grosseira com pessoas mais velhas. A festa terminou meio tensa, com Tatiana claramente contrariada. Quando eles foram embora, seu Osvaldo levou a caixa de cerveja e prometeu que ia começar a tomar no mesmo dia. Nos dias seguintes, tentei não dar muita importância para o episódio. Tatiana sempre foi dramática mesmo, desde pequena. Mas algumas coisas começaram a me incomodar. Ela ligava todo dia perguntando como eu estava me sentindo. Se eu tinha dor de cabeça, enjoo, algum mal-estar. Insistia muito para que eu fosse no médico fazer uns exames de rotina. Pai, na sua idade é importante acompanhar a saúde direitinho, ela dizia. Principalmente o fígado, os rins. Às vezes a gente só percebe quando já é tarde demais. Eu achava estranho ela saber tanto sobre problemas de saúde de repente. Tatiana nunca tinha se interessado muito por essas coisas médicas. Mas foi na segunda semana depois do meu aniversário que tudo começou a desmoronar de forma aterrorizante. Daniel me ligou numa manhã de sábado, chorando desesperadamente no telefone. Eu mal conseguia entender o que ele estava falando entre os soluços. Roberto, meu pai está no hospital, está muito mal. Os médicos não sabem o que é. Saí correndo para o hospital. Quando cheguei na UTI, a cena me partiu o coração. Seu Osvaldo estava conectado a vários aparelhos inconsciente, com o rosto amarelado e o corpo visivelmente mais magro que apenas 2 semanas antes. Daniel estava destruído, segurando a mão do pai e repetindo que não entendia o que estava acontecendo. O médico, Dr. Henrique, um homem sério de uns 50 anos, me chamou no corredor para explicar a situação. Seu Osvaldo está com uma insuficiência hepática e renal muito grave. O fígado e os rins dele simplesmente pararam de funcionar adequadamente. Estamos fazendo todos os exames possíveis, mas é um quadro muito atípico para alguém que até 2 semanas atrás estava relativamente bem. Pode ter sido alguma coisa que ele comeu? Algum remédio? Eu perguntei. É possível, mas seria algo muito tóxico para causar essa deterioração tão rápida. Já pedimos todos os exames toxicológicos. Fiquei no hospital o dia inteiro com Daniel. Tatiana chegou mais tarde muito preocupada, mas eu percebi algo estranho no comportamento dela. Ela fazia muitas perguntas específicas para os médicos sobre o estado de seu Osvaldo. Perguntou várias vezes se ele tinha chances de se recuperar, se os danos no fígado e nos rins eram reversíveis. Na segunda-feira, Dr. Henrique me chamou novamente para conversar. O rosto dele estava muito sério. Roberto, preciso falar algo importante com você.
Os exames toxicológicos do seu Osvaldo detectaram uma substância muito perigosa no sangue dele. Etilenoglicol. É um componente anticongelante, extremamente tóxico. Meu mundo começou a desmoronar nesse momento. Doutor, como isso é possível? Seu Osvaldo nunca mexeria com essas coisas de carro. Pois é, Roberto. E tem mais. A quantidade encontrada no sangue dele sugere envenenamento por ingestão repetida ao longo de vários dias. Alguém colocou essa substância em alguma coisa que ele bebeu ou comeu regularmente. Senti um frio no estômago que nunca tinha sentido na vida. Uma imagem começou a se formar na minha cabeça, mas eu me recusava a acreditar. Doutor, isso significa que alguém tentou matar seu Osvaldo. Já estamos obrigados a comunicar à polícia. É um caso de tentativa de homicídio. Saí do hospital em choque total, mas no caminho para casa, uma lembrança começou a me atormentar. A caixa de cerveja. A insistência estranha da Tatiana para que eu tomasse uma por noite antes de dormir. A reação desproporcional quando eu dei para seu Osvaldo. Quando cheguei em casa, fui direto para o telefone e liguei para Daniel. Daniel, preciso perguntar uma coisa muito importante. Seu pai chegou a tomar daquela cerveja alemã que dei para ele no meu aniversário. Tomou, Roberto. Ele ficou tão feliz com o presente que começou a tomar uma todo dia à noite, como o senhor sugeriu. Dizia que era a melhor cerveja que já tinha tomado na vida. Por que está perguntando? Minhas pernas bambaram. Tive que me sentar. Daniel, eu acho que alguém colocou veneno naquela cerveja. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Roberto, o que o senhor está falando? Isso é impossível. Quem faria uma coisa dessas? Eu não conseguia falar o nome da minha própria filha, mas a verdade estava ali, clara como água. A cerveja era para mim. Tatiana tinha colocado etilenoglicol naquelas cervejas para me matar lentamente, mas por uma ironia do destino, quem estava morrendo era o pai do genro dela. Daniel, preciso que você venha aqui agora. E não conte nada para Tatiana ainda. Por favor. Quando Daniel chegou, eu contei tudo o que estava pensando. A princípio, ele se recusou a acreditar. Como qualquer pessoa normal, ele não conseguia imaginar que uma filha pudesse querer assassinar o próprio pai. Mas quando começamos a juntar as peças, tudo fazia sentido terrível. As perguntas constantes sobre minha saúde, a sugestão de fazer testamento, o interesse repentino sobre a empresa, a insistência para que eu tomasse a cerveja imediatamente. Mas Roberto, Daniel disse ainda lutando contra a realidade. Por que ela faria isso? Você sempre deu tudo para ela. Exatamente, Daniel. Eu sempre dei tudo. Mas talvez ela não quisesse esperar eu morrer naturalmente para herdar. Talvez 8 milhões de reais tenham sido tentação demais. Decidimos que precisávamos de provas concretas antes de acusar Tatiana de algo tão monstruoso. Daniel sugeriu que procurássemos um investigador particular. Eu conhecia o Márcio, ex-policial civil que tinha trabalhado em alguns casos de fraudes na região. Márcio veio na minha casa no dia seguinte. Era um homem sério, de uns 55 anos, com experiência em casos de envenenamento. Quando contei toda a história, ele balançou a cabeça gravemente. Roberto, se sua suspeita estiver certa, sua filha planejou seu assassinato de forma muito elaborada. Etilenoglicol é difícil de detectar. Tem gosto doce que disfarça bem em bebidas alcoólicas e causa uma morte que parece natural se não forem feitos exames específicos. Ele explicou que precisávamos agir com muito cuidado. Se ela realmente fez isso, é uma pessoa extremamente perigosa. Não podemos alertá-la de forma alguma. O plano era simples, mas arriscado. Márcio instalaria câmeras escondidas na minha casa e equipamentos de gravação. Eu deveria agir normalmente e tentar fazer Tatiana confessar ou pelo menos dar evidências do que tinha feito. Nos dias seguintes, vivi o inferno mais terrível da minha vida. Cada vez que minha filha vinha me visitar, eu olhava para ela tentando encontrar algum sinal de remorso, de humanidade. Mas tudo o que eu via era uma preocupação falsa e perguntas sobre minha saúde. Pai, o senhor não está com cara boa.
Não está sentindo enjoo? Dor no estômago? Estou bem, filha. Por que está tão preocupada assim? Ah, é que na idade do senhor qualquer coisa pode ser sinal de problema sério. O senhor deveria fazer uns exames de sangue, verificar o fígado. Cada palavra dela era como um punhal no meu coração. Minha própria filha, que eu criei com tanto amor, estava monitorando os sintomas do veneno que tinha colocado na minha bebida. Mas foi numa quinta-feira, uma semana depois de seu Osvaldo estar internado, que consegui a prova definitiva da monstruosidade da minha filha. Tatiana chegou em casa no final da tarde, mais agitada que o normal. Sentou comigo na sala e começou uma conversa que me arrepiou dos pés à cabeça. Pai, estive pensando muito sobre nossa situação financeira. O senhor já tem 62 anos, trabalhou a vida inteira. Não acha que é hora de se aposentar e curtir a vida? Ainda me sinto bem para trabalhar, filha. A empresa está indo muito bem. Eu sei, pai, mas qualquer coisa pode acontecer. Um infarto, um derrame. Na sua idade essas coisas chegam sem avisar. Seria bom organizar tudo enquanto o senhor está lúcido e saudável. Senti um frio na barriga. Ela estava se preparando para minha morte. Que tipo de organização você está pensando? Bem, o senhor poderia passar a empresa para mim gradualmente e fazer um testamento completo deixando tudo bem especificado. Assim não teria problemas depois. Depois de quê, Tatiana? Ela hesitou por um segundo, mas conseguiu disfarçar. Depois que o senhor partir naturalmente, daqui a muitos anos, é claro. Mas eu vi a mentira nos olhos dela. Vi a ansiedade, a pressa. Ela não queria esperar muitos anos. Queria que eu morresse logo. Foi então que resolvi arriscar tudo numa jogada desesperada. Tatiana, posso confessar uma coisa? Tenho me sentido muito mal ultimamente. Enjoos, fraqueza, igual o seu Osvaldo estava sentindo. Os olhos dela brilharam de uma forma que me aterrorizou. Era expectativa. Esperança de que eu estivesse morrendo. Sério, pai? Que tipo de mal-estar? Ah, sabe como é. Dor no estômago depois das refeições. Às vezes enjoo à noite. Será que não é alguma coisa que estou comendo? Pode ser, pai. Às vezes alguma bebida que não está fazendo bem. Senti meu coração acelerar. Ela estava se aproximando do assunto da cerveja. Que bebida, filha. Só tomo aquela cervejinha básica mesmo. Lembra daquela cerveja importada que eu e Daniel demos de presente? O senhor chegou a experimentar? Mentir para ela foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, mas era necessário. Experimentei sim. Muito boa, por sinal. Só que acabou rapidinho. Rapidinho? Mas eram 12 garrafas, pai. É que eu gostei tanto que acabei tomando 2 por noite às vezes. A expressão dela mudou completamente. Ficou pálida e depois muito agitada. Pai, aquela cerveja era para ser tomada com moderação. 1 por noite no máximo. Se o senhor tomou 2 por noite pode ter feito mal mesmo. Por que, filha? Era só cerveja. Por quê? Porque era muito forte. Cerveja importada tem muito mais álcool que a nacional. Pode ter afetado seu fígado. Ela estava nervosa demais, falando rápido demais. E começou a fazer perguntas muito específicas sobre meus sintomas. O senhor sentiu náusea logo depois de tomar? A urina ficou mais escura? Teve dor nas costas? Na região dos rins? Eram exatamente os sintomas de envenenamento por etileno glicol que o médico tinha descrito. Minha filha conhecia perfeitamente os efeitos do veneno que tinha colocado na cerveja. Por que você sabe tanto sobre esses sintomas, Tatiana? Ela percebeu que tinha falado demais. Tentou se recuperar. Pesquisei na internet quando soube que o senhor estava mal, pai. Queria entender se podia ser intoxicação alcoólica. Mas era tarde demais. Eu já tinha a prova que precisava. Ela sabia exatamente que veneno tinha usado e quais sintomas ele causava. Nos dias seguintes, Márcio analisou todas as gravações e confirmou que tínhamos evidências suficientes para envolver a polícia. Mas ele sugeriu que tentássemos conseguir ainda mais provas antes. Roberto, seria ideal se conseguíssemos uma confissão direta. Ou então, encontrar onde ela comprou o etileno glicol. Vou investigar isso. Foi aí que a situação ficou ainda mais macabra.
Márcio descobriu que Tatiana tinha pesquisado na internet sobre venenos não detectáveis 2 semanas antes do meu aniversário. Conseguiu acesso ao histórico do computador dela através de um contato na área de informática. As buscas eram aterrorizantes. Venenos que causam morte natural, como envenenar alguém sem deixar rastros, etileno glicol onde comprar, sintomas de envenenamento por anticongelante. Ela tinha planejado meu assassinato com frieza cirúrgica. Estudou por semanas como me matar da forma mais eficiente possível. Mas Márcio descobriu algo ainda pior. Tatiana não estava agindo sozinha. Através de investigação dos telefonemas dela, descobrimos que ela estava tendo conversas frequentes com um homem chamado Ricardo, que trabalhava numa oficina mecânica e tinha acesso fácil a etileno glicol. Márcio conseguiu gravar uma dessas conversas telefônicas. O que ouvi me destruiu completamente como pessoa. Ricardo deu tudo errado. A voz da minha filha dizia: o velho deu a cerveja para outro cara, e agora esse cara está morrendo no hospital. Merda, Tatiana. E agora? Vão investigar. Eu sei. Estou tentando fazer meu pai confessar que tomou a cerveja também, para quando ele morrer parecer que os dois se envenenaram com a mesma coisa, como se fosse um lote contaminado. Isso é muito arriscado. Melhor desistir de tudo. Não posso desistir, ele tem 8 milhões, Ricardo. 8 milhões. Com esse dinheiro podemos sumir daqui e viver como reis em qualquer lugar do mundo. E seu marido? Seus filhos? Daniel é um idiota que não suspeita de nada. E as crianças, bem, crianças se adaptam. Com 8 milhões elas vão ter uma vida muito melhor. Escutar minha filha falar dos próprios filhos de forma tão fria me fez entender que eu estava lidando com uma pessoa completamente sem escrúpulos. Ela estava disposta a abandonar os próprios filhos por dinheiro. Mas a conversa piorou ainda mais. E se o velho não morrer logo? E se ele desconfiar de alguma coisa? Então vamos ter que arranjar outro jeito, mais direto. Direto como? Um acidente. Um assalto que dá errado. Sei lá, Ricardo. Você que se diz esperto inventa alguma coisa. Eles estavam planejando me matar de qualquer jeito. Se o veneno não funcionasse, partiriam para métodos mais violentos. Foi nesse momento que decidi que não podia mais esperar. Liguei para a polícia. O delegado Sérgio, homem experiente que conhecia minha família há anos, ouviu toda a história com expressão cada vez mais grave. Quando mostrei as evidências que Márcio tinha coletado, ele balançou a cabeça com tristeza. Roberto, em 30 anos de polícia já vi muita maldade. Mas uma filha tentar matar o próprio pai por dinheiro. Isso ainda me choca. Delegado, preciso saber. Minha filha pode ser presa por tentativa de homicídio? Pode e vai ser. Temos provas suficientes para dar início a uma investigação criminal completa. Mas preciso que você nos ajude a pegar ela em flagrante. O plano era eu marcar uma reunião com Tatiana para organizar meus bens, como ela tinha sugerido. Durante essa reunião, tentaria fazer ela confessar tudo, com a polícia gravando e pronta para intervir. A reunião foi marcada para uma terça-feira à tarde, na minha casa. Além de Tatiana, ela insistiu para levar Daniel também, para ele entender como ficariam as coisas da família. Quando eles chegaram, eu estava fingindo estar muito debilitado. Tinha passado base mais escura debaixo dos olhos para parecer doente, e estava caminhando devagar, como se tivesse perdido energia. A reação de Tatiana foi imediata e assustadora. Ela ficou visivelmente animada ao ver meu estado. Nossa, pai, o senhor está com uma cara terrível. Não está se cuidando? Não estou conseguindo comer direito, filha. E tenho sentido fraqueza, enjoos. Acho que realmente chegou a hora de resolver essas questões de herança como você sugeriu. Os olhos dela brilharam. Era a confirmação que ela queria de que o veneno estava fazendo efeito. O senhor fez bem em nos chamar, pai. Vamos organizar tudo direitinho. Daniel parecia genuinamente preocupado com minha aparência. Roberto, o senhor já foi no médico? Esse mal-estar pode ser algo sério. Já marquei consulta para a semana que vem. Eu menti. Mas sabe como é? Nessa idade qualquer coisa pode ser o começo do fim. Foi aí que Tatiana começou a se mostrar como realmente era.
É por isso que é importante deixar tudo organizado, enquanto o senhor está lúcido, pai. Se der alguma coisa grave, pelo menos eu vou conseguir cuidar de tudo sem problemas legais. Que tipo de problemas legais? Inventário, transferência de bens. Essas coisas demoram anos se não estiverem organizadas e custam uma fortuna em advogados. Ela começou a detalhar como eu deveria dividir meus bens. Mas o mais chocante era que em todos os cenários ela ficava com tudo. Daniel não herdaria nada. Os netos não tinham nenhum tipo de proteção financeira garantida. Tatiana, Daniel interrompeu. Não acha melhor deixar alguma coisa separada para as crianças? Um fundo de educação ou algo assim? A reação dela foi brutalmente reveladora. Daniel, você não entende dessas coisas. Se ficar tudo comigo, posso administrar melhor. Vou cuidar das crianças, é claro, mas preciso ter controle total dos recursos. Controle total para quê, filha? Eu perguntei. Para poder tomar as decisões certas na hora certa, pai. Por exemplo, se for melhor investir tudo em outro estado ou até em outro país. Daniel ficou espantado. Outro país? Por que iríamos para outro país? É só um exemplo, Daniel. Estou falando de flexibilidade para administrar uma herança dessa magnitude. Mas eu percebi que ela já tinha planos concretos de sair do país com o dinheiro. Provavelmente com o tal Ricardo. Foi então que decidi forçar uma confissão mais direta. Tatiana, posso confessar uma coisa? Eu sei que você está preocupada com minha saúde. Mas não é só preocupação de filha carinhosa, é? Ela ficou tensa imediatamente. Do que o senhor está falando, pai? Estou falando que você sabe exatamente o que eu tenho. Sabe por que pesquisou na internet sobre os sintomas. O rosto dela ficou branco. Pai, eu não entendi. Tatiana, eu sei sobre o etileno glicol na cerveja. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel olhava de mim para ela sem entender nada. Tatiana estava parada como estátua, com os olhos arregalados. Pai, o que o senhor está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou afirmando. Você colocou etileno glicol naquela cerveja importada que me deu de presente. Você queria me matar para ficar com minha herança. Daniel se levantou da cadeira, chocado. Roberto, o que é isso? Tatiana jamais faria uma coisa dessas. Mas quando ele olhou para a esposa, viu a mesma coisa que eu estava vendo. Culpa, pânico. E nenhuma surpresa ou indignação como seria normal numa pessoa inocente. Tatiana, Daniel disse com a voz trêmula. Fala alguma coisa, nega isso. Ela tentou negar, mas suas palavras saíram atropeladas e sem convicção. É claro que eu nego. Que loucura é essa, pai? Como o senhor pode pensar uma coisa dessas de mim? Então me explica como você sabia que etileno glicol causa dor nos rins, urina escura e náusea. Me explica por que pesquisou sobre venenos na internet semanas antes do meu aniversário. A máscara finalmente caiu. Tatiana percebeu que estava encurralada, e sua reação foi a de uma criminosa descoberta, não de uma filha injustiçada. Você estava me espionando. Invadiu minha privacidade. Eu estava tentando entender por que minha própria filha queria me assassinar. Daniel estava em choque total. Tatiana, pelo amor de Deus, me diz que isso não é verdade. Me diz que você não fez isso. Foi aí que ela quebrou completamente. A pressão da situação, a certeza de que tinha sido descoberta, tudo desmoronou de uma vez. Você não entende, Daniel. Ele tem 8 milhões. 8 milhões parados enquanto a gente vive com nosso saláriozinho. Ele podia viver mais 20 anos. 20 anos. A confissão continuou jorrando como água de represa rompida. Eu estudei tudo. Etileno glicol é perfeito. Parece morte natural, ninguém suspeita. Ia ser rápido, sem sofrimento, e todo mundo ia falar que foi um homem que trabalhou muito, se cansou e partiu. Daniel estava chorando. Tatiana, como você pode falar assim? É seu pai. É o homem que te criou sozinho, que deu tudo para você. Exatamente. Ele deu tudo. Então por que não pode dar o resto também? Por que tenho que esperar ele morrer de velhice para ter o que é meu por direito? A frieza dela era aterrorizante. Ela realmente acreditava que tinha direito de me matar para herdar mais cedo.
E o tal Ricardo? Eu perguntei. Ele também acha que você tem esse direito? Ela ficou ainda mais pálida. Não sabia que eu conhecia a existência dele. Que Ricardo? O Ricardo da oficina mecânica que conseguiu o etileno glicol para você. O Ricardo com quem você planeja fugir do país depois da minha morte. Daniel explodiu. Que Ricardo? Tatiana, você está tendo um caso? A situação estava completamente fora de controle. Tatiana percebeu que não tinha mais como negar nada. Daniel, eu posso explicar. Explica então. Explica como você tentou matar seu pai. Explica quem é esse Ricardo. Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter sido descoberta. Vocês não entendem. Ricardo me ama de verdade. Ele não quer ficar nessa vida medíocre para sempre. A gente podia ser feliz com o dinheiro do pai. E eu? E nossos filhos? Daniel gritou. Vocês iam entender com o tempo. As crianças iam ter uma vida muito melhor. E você ia superar. Foi nesse momento que a polícia entrou. O delegado Sérgio e 2 investigadores tinham ouvido toda a confissão através dos equipamentos de gravação. Tatiana Rodrigues da Silva, você está presa por tentativa de homicídio qualificado contra seu pai Roberto Silva. A reação dela foi patética. Começou a gritar que tudo era mal entendido, que estava sendo perseguida, que era inocente, mas com a gravação da confissão completa, não havia mais como negar nada. Daniel estava destruído. Segurava minha mão e repetia: Roberto, eu não sabia de nada. Eu juro que não sabia de nada. Eu acreditava nele. O choque no rosto do meu genro era genuíno. Ele tinha sido enganado pela própria esposa da mesma forma que eu tinha sido enganado pela minha filha. Nos dias seguintes, a investigação da polícia revelou detalhes ainda mais perturbadores. Ricardo foi preso e confessou tudo. Ele e Tatiana tinham planejado não apenas minha morte, mas também uma forma de Daniel desaparecer depois que ela herdasse tudo. A ideia era fazer parecer que ele não aguentou a morte do sogro e saiu de casa. Ricardo confessou ao delegado. Depois de uns meses, ela pediria divórcio por abandono do lar e ficaria com a guarda total das crianças. Mas os planos eram ainda mais macabros. Se Daniel se recusasse a aceitar a separação pacificamente, eles tinham discutido resolver o problema de forma definitiva. Meu genro também estava marcado para morrer. A investigação também revelou que Tatiana tinha uma dívida de mais de R$200 mil em jogos online. Ela estava viciada em cassinos virtuais e tinha perdido todas suas economias e muito mais. A pressão dos agiotários era uma das motivações para ela querer meu dinheiro rapidamente. Ela chegou ao ponto de apostar a própria casa no jogo. O delegado me explicou. Se não conseguisse o dinheiro da herança logo, ia perder tudo mesmo. O vício em jogos explicava muita coisa. As visitas mais frequentes, as perguntas sobre dinheiro, a ansiedade constante. Minha filha tinha se tornado uma pessoa completamente diferente sem que eu percebesse. Mas o que mais me doía era saber que ela tinha planejado abandonar os próprios filhos. Miguel e Sofia, de 4 e 2 anos, iam ficar com um pai destruído emocionalmente enquanto a mãe fugia com o amante, usando o dinheiro do avô morto. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Durante todo esse período, Tatiana ficou presa preventivamente. Daniel pediu a guarda completa das crianças e veio morar comigo para que eu pudesse ajudar a cuidar dos meus netos. Foi um período muito difícil. Miguel, mesmo pequeno, sentia a falta da mãe e não entendia por que ela não podia vir em casa. Daniel e eu inventávamos desculpas. Dizíamos que ela estava viajando a trabalho, mas sabíamos que em algum momento teríamos que contar a verdade. No tribunal, Tatiana tentou alegar insanidade mental. Disse que o vício em jogos tinha afetado seu julgamento. Mas a frieza do planejamento, os meses de preparação, as pesquisas detalhadas sobre venenos, tudo mostrava que ela estava plenamente consciente de seus atos. O promotor foi implacável. A ré planejou friamente o assassinato do próprio pai, homem que a criou sozinho e lhe deu todas as oportunidades na vida.
O motivo? Ganância pura. Ela não queria esperar a morte natural para herdar. Queria matar para acelerar o processo. As evidências eram irrefutáveis. As gravações, o histórico de internet, os depoimentos de Ricardo, tudo comprovava a tentativa de homicídio. Mas o momento mais doloroso do julgamento foi quando o promotor chamou seu Osvaldo para depor. O pobre homem, que tinha sobrevivido por milagre, ainda estava muito debilitado. Ele mal conseguia falar. Tinha sequelas permanentes no fígado e nos rins. Dona Tatiana me deu uma sentença de morte. Ele disse com a voz fraca: eu nunca fiz mal para ninguém na minha vida. Trabalhei honestamente. Criei meu filho com dignidade. E quase morri porque uma moça que eu considerava como neta quis matar o próprio pai por dinheiro. Tatiana chorou durante o depoimento de seu Osvaldo, mas eu não senti nenhuma pena dela. Aquelas lágrimas eram de autocompaixão, não de arrependimento verdadeiro. A sentença foi de 15 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ricardo pegou 10 anos como coautor. A juíza foi clara em sua fundamentação. A gravidade dos crimes é extrema. A Ré tentou matar o próprio pai por motivos financeiros, planejou abandonar os filhos menores, e sua ação resultou no envenenamento quase fatal de um idoso inocente. Não há atenuantes que justifiquem uma pena menor. Depois do julgamento, muita gente me perguntava se eu sentia ódio da Tatiana. A resposta é complicada. Eu sentia raiva, decepção, tristeza profunda. Mas ódio mesmo, eu acho que não. Era minha filha, eu tinha amado aquela menina por mais de 30 anos. É difícil apagar isso mesmo depois de tanta traição. Daniel se recuperou melhor do que eu esperava. Ele é um homem forte, e o amor pelos filhos deu força para ele recomeçar. Conseguiu um emprego melhor em São Paulo e decidiu se mudar com as crianças. Roberto, o senhor pode vir conosco, ele ofereceu. As crianças precisam do avô, e eu preciso da sua ajuda. Aceitei. Vendi a empresa e a maior parte dos meus bens em Ribeirão Preto. Com o dinheiro comprei uma casa grande em São Paulo, onde todos vivemos juntos. Miguel e Sofia têm quartos lindos, um quintal para brincar e toda a estrutura que merecem. Tento ser o melhor avô possível, mas sem substituir a figura materna que perderam. Daniel está namorando uma mulher maravilhosa, a Carolina, professora de educação infantil que trata as crianças como se fossem filhas dela. Sobre o dinheiro, tomei uma decisão que acho que foi acertada. Coloquei tudo em um fundo de investimento para os meus netos. Eles só vão ter acesso quando completarem 25 anos, e apenas se estiverem estudando ou trabalhando. Não quero que o dinheiro seja uma tentação para ninguém mais. Guardo uma pequena quantia para viver com dignidade pelo resto da vida, mas nada excessivo. Aprendi que dinheiro demais pode despertar o pior das pessoas, até mesmo daquelas que mais amamos. Seu Osvaldo se recuperou parcialmente, mas nunca voltou a ser o mesmo. Ele mora numa casa de repouso muito boa que eu pago. Tem todos os cuidados médicos necessários. Visito ele toda semana. Levamos sempre as crianças junto. É minha forma de pedir desculpas por ele ter quase morrido por causa da maldade da minha filha. Tatiana escreve cartas para mim da prisão. No início, as cartas eram cheias de autocompaixão, pedindo perdão e dizendo que estava arrependida. Mas com o tempo, elas foram ficando mais amarguradas. Na última, ela me acusava de ter destruído a vida dela. Dizia que eu era o culpado por ter provocado sua ganância. Parei de ler as cartas. Daniel também não quer mais saber dela. Decidimos que até as crianças crescerem e poderem entender, vamos manter Tatiana fora de nossas vidas. Miguel, que agora tem 5 anos, às vezes pergunta pela mãe. Dizemos que ela está numa viagem muito longa, mas que um dia ela vai voltar. Quando ele tiver idade para entender, vamos contar a verdade. Por enquanto, ele é uma criança feliz que não precisa carregar esse fardo. Sofia não tem lembranças claras da mãe, então para ela é mais fácil. Carolina se tornou uma figura materna natural, e a menina já a chama de Mamãe Carol. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, posso dizer que encontrei uma paz que não esperava mais ter na vida.
A traição da Tatiana me destruiu como pai, mas me fez descobrir aspectos da paternidade que eu não conhecia. Ser avô integral tem sido uma experiência incrível. As crianças me dão energia para viver cada dia. Miguel está aprendendo a jogar xadrez comigo, Sofia está começando a falar mais e sempre quer ajudar o vovô na cozinha. Daniel está se reconstruindo aos poucos, e Carolina trouxe alegria para nossa casa. A empresa que vendi está prosperando com os novos donos. Fiz questão de garantir emprego para todos os funcionários antigos. Era importante que ninguém fosse prejudicado pelas consequências da maldade da minha filha. Às vezes, quando estou sozinho, ainda me pergunto onde foi que errei na criação da Tatiana. Dei amor demais, dinheiro demais, não impus limites suficientes. Essas perguntas vão me acompanhar para sempre, mas aprendi a não me culpar completamente. O vício em jogos, a personalidade ambiciosa, a capacidade de planejar um assassinato friamente, essas características não vêm só da educação. Tatiana fez escolhas conscientes e terríveis. Ela escolheu o caminho do crime quando poderia ter pedido ajuda. O que mais me consola é saber que consegui proteger meus netos dessa influência tóxica. Eles vão crescer sabendo a importância do trabalho honesto, do amor verdadeiro, da família unida por laços reais e não por interesse. Daniel tem se mostrado um pai exemplar. Trabalha duro, mas sempre tem tempo para as crianças. À noite, quando todos estão dormindo, às vezes conversamos sobre o futuro. Ele planeja se casar com Carolina no ano que vem, e eu não poderia estar mais feliz. Roberto, ele me disse outro dia, o senhor salvou nossa família. Se não tivesse descoberto o plano da Tatiana, eu também poderia estar morto hoje. É uma possibilidade terrível, mas real. Tatiana e Ricardo não iam se contentar apenas com minha morte. Daniel representava um obstáculo para eles ficarem com o dinheiro e fugirem juntos. A polícia encontrou mensagens entre eles discutindo formas de resolver o problema do Daniel depois que eu morresse. Um acidente de carro, um assalto que deu errado, até mesmo envenenamento como no meu caso. Meu genro estava marcado para morrer e ele nem desconfiava. Penso nisso e fico arrepiado. Uma caixa de cerveja mudou o destino de 3 vidas. Se eu não tivesse dado aquela cerveja para seu Osvaldo, estaria morto hoje. Daniel provavelmente estaria morto também. E meus netos estariam nas mãos de uma mãe assassina e criminosa. Às vezes o destino age de formas misteriosas. Minha generosidade de dar um presente caro para um homem humilde acabou salvando vidas e expondo uma conspiração terrível. Seu Osvaldo sempre diz que não guarda rancor de ninguém. Deus me poupou por algum motivo, ele fala. Talvez para que a verdade viesse à tona e outras pessoas fossem salvas. Acho que ele tem razão. Se ele tivesse morrido, todos iam pensar que foi morte natural de velhice. Ninguém ia suspeitar de envenenamento. Eu teria bebido a cerveja envenenada algumas semanas depois e morrido também, aparentemente de causas naturais. Daniel seria eliminado em seguida, de uma forma que parecesse acidental. Tatiana e Ricardo teriam fugido com 8 milhões de reais, deixando 2 crianças órfãs para trás. O crime perfeito, se não fosse minha decisão impulsiva de dar aquela cerveja para quem eu achava que merecia mais. Hoje eu entendo que não foi impulsivo. Foi intuição. Alguma coisa dentro de mim sabia que havia algo errado com aquele presente. A insistência exagerada da Tatiana, o nervosismo quando eu dei a cerveja para outro, tudo isso meu subconsciente captou antes da minha mente racional entender. Nosso corpo às vezes sabe das coisas antes da nossa cabeça. E naquele dia, meu instinto me salvou da morte e salvou minha família da destruição total. Mas há detalhes dessa história que ainda me assombram. Aspectos que descobri apenas depois do julgamento e que tornaram tudo ainda mais terrível do que eu imaginava. A investigação da polícia continuou mesmo após a condenação, e o que descobriram sobre os verdadeiros planos de Tatiana e Ricardo me fez entender que escapei de algo muito pior que apenas a morte. O delegado Sérgio me chamou no seu escritório 3 meses após o julgamento. Ele tinha uma expressão grave que eu não via desde os primeiros dias da investigação.
Roberto, preciso contar algumas coisas que descobrimos sobre sua filha. São informações perturbadoras, mas acho que você tem direito de saber. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Dentro havia documentos, impressões de e-mails e até mesmo plantas baixas da minha antiga casa em Ribeirão Preto. Sua filha não planejava apenas sua morte, Roberto. Ela e Ricardo tinham um esquema muito mais elaborado. O que ele me contou me deixou sem palavras. Tatiana tinha pesquisado minha rotina durante meses. Sabia exatamente que horas eu chegava em casa, quais caminhos eu fazia, onde guardava documentos importantes, até mesmo onde ficavam as chaves do cofre da empresa. A ideia era envenenar você gradualmente ao longo de 3 semanas. O delegado explicou. Tempo suficiente para parecer uma deterioração natural da saúde. Mas rápido o bastante para ela não perder a paciência. Mas o plano incluía detalhes macabros que mostravam o nível de frieza dela. Se por algum motivo o veneno não fizesse efeito rápido o suficiente, ou se eu desconfiasse de alguma coisa, eles tinham um plano B. Ricardo ia invadir sua casa numa madrugada, simular um assalto que deu errado. Você seria encontrado morto na sala, aparentemente vítima de criminosos que entraram para roubar. A investigação mostrou que eles já tinham escolhido até mesmo a data para o assalto. Seria numa sexta-feira, quando eu costumava ficar acordado mais tarde assistindo futebol na televisão. Ricardo conhecia minha rotina porque Tatiana contava tudo para ele. Encontramos as plantas da sua casa no apartamento do Ricardo. O delegado continuou. Ele sabia onde ficava cada cômodo, onde você guardava dinheiro, documentos, até mesmo onde ficavam as armas registradas que você tem. Descobrir que minha filha tinha fornecido informações tão detalhadas sobre minha vida privada foi uma segunda traição. Ela não apenas queria me matar, como tinha planejado cada aspecto da minha morte com precisão cirúrgica. Mas havia mais. A polícia descobriu que Tatiana tinha aberto contas bancárias em outros estados usando documentos falsos. Ela estava se preparando para desaparecer com o dinheiro, muito antes de eu morrer. Ela já tinha uma identidade falsa pronta. O delegado me mostrou uma carteira de identidade com a foto dela, mas com o nome de Maria Cristina Santos. E passagens aéreas compradas para o Paraguai. Iam sair do país assim que você morresse. O que mais me chocou foi descobrir que ela já tinha até mesmo escolhido uma escola internacional para colocar as crianças. Não no Paraguai, mas na Argentina, onde planejavam se estabelecer definitivamente. As crianças iam ser sequestradas? Perguntei horrorizado. Não exatamente sequestradas. O plano era convencer Daniel de que seria melhor para elas estudarem fora do país. Como viúva rica, ela teria recursos para pagar os melhores colégios. Daniel, arrasado pela sua morte, provavelmente aceitaria. Mas se Daniel se recusasse a entregar as crianças, eles tinham planos para isso também. Ricardo tinha contatos com pessoas que faziam trabalhos especiais de sequestro de crianças para pais sem guarda oficial. Sua filha estava disposta a sequestrar os próprios filhos se fosse necessário. O delegado concluiu. Para ela, as crianças eram apenas parte do pacote, úteis para manter as aparências de mãe amorosa, mas não essenciais se atrapalhassem os planos. Saí daquele encontro completamente abalado. Pensar que minha filha tinha planejado não apenas me assassinar, mas também destruir completamente a vida de Daniel e sequestrar meus netos, me fez perceber que eu não conhecia quem ela realmente era. Naquela noite, conversei com Daniel sobre tudo o que havia descoberto. Ele ficou pálido quando soube dos planos envolvendo as crianças. Roberto, se você não tivesse descoberto tudo isso, Miguel e Sofia estariam perdidos para sempre. Eu estaria morto, e elas cresceriam pensando que a mãe era uma heroína que os salvou de uma vida ruim no Brasil. Foi aí que decidimos tomar medidas legais ainda mais rigorosas. Procuramos um advogado especializado em direito de família e conseguimos uma ordem judicial impedindo qualquer tipo de contato entre Tatiana e as crianças, mesmo quando ela saísse da prisão. Considerando os planos de sequestro que foram descobertos, o juiz decidiu: a ré representa um perigo real e imediato para a segurança dos menores.
O contato só poderá ser restabelecido se ela passar por avaliação psiquiátrica completa e se submeter a acompanhamento psicológico por no mínimo 5 anos após deixar a prisão. Essa decisão foi um alívio, mas também trouxe uma responsabilidade enorme. Miguel e Sofia iam crescer completamente sem a mãe, e caberia a nós explicar essa situação quando chegasse a hora. O psicólogo infantil que consultamos nos ajudou a criar uma estratégia para lidar com a situação. O importante é sempre falar a verdade de forma adequada à idade deles, ele explicou. Mentiras criam mais trauma do que a realidade bem explicada. Decidimos que quando Miguel completasse 8 anos, começaríamos a contar gradualmente sobre a mãe. Por enquanto, ele acredita que ela está numa viagem muito longa para um trabalho especial. Não é uma mentira completa. Ela está mesmo numa viagem longa, só que para a cadeia. Mas as descobertas sobre Tatiana não terminaram aí. 6 meses depois, recebemos uma ligação da polícia de São Carlos. Eles tinham prendido uma quadrilha especializada em golpes contra idosos e o nome da minha filha apareceu numa lista de consultores. Sua filha fornecia informações sobre pessoas idosas com patrimônio alto. O investigador me explicou. Dados pessoais, rotinas, informações financeiras. A quadrilha usava isso para aplicar golpes específicos. Descobri que pelo menos 15 idosos da região de Ribeirão Preto tinham sido vítimas de golpes planejados com informações que Tatiana forneceu. Ela conhecia essas pessoas através da empresa, ou eram clientes antigos, ou amigos da família. O prejuízo total das vítimas passou de 2 milhões de reais. Me informaram. Sua filha recebia uma comissão de 10% de cada golpe bem-sucedido. Isso explicava como ela conseguia dinheiro para sustentar o vício em jogos. Não era apenas meu patrimônio que ela estava roubando indiretamente, mas também o de outros idosos inocentes que confiavam nela. Uma das vítimas era a dona Aparecida, viúva de 82 anos que tinha sido cliente da minha empresa por mais de 20 anos. Ela perdeu 200 mil reais numa fraude de investimento falso. Quando soube que Tatiana estava envolvida, senti uma vergonha que não consigo descrever. Fui visitá-la pessoalmente para pedir desculpas. Dona Aparecida, mesmo devastada financeiramente, me recebeu com a gentileza de sempre. Seu Roberto, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu confiava na Tatiana como se fosse minha própria neta. Quando ela me ligou dizendo que tinha uma oportunidade de investimento especial para pessoas da minha idade, eu não hesitei em aceitar. O golpe havia sido perfeito. Tatiana conhecia todos os detalhes da vida financeira de Dona Aparecida. Sabia que ela tinha acabado de receber uma indenização de seguro pela morte do marido. Sabia que ela era uma pessoa simples, que não entendia de investimentos complexos. Ela veio aqui em casa, trouxe documentos que pareciam oficiais, falou de rendimentos garantidos. Até chorou quando disse que estava me oferecendo aquela oportunidade porque eu era especial para a família de vocês. Dona Aparecida perdeu todas suas economias. Teve que vender a casa onde morou por 50 anos e ir morar com um sobrinho em condições muito mais humildes. Aos 82 anos, sua vida foi destruída pela ganância da minha filha. Decidi que era minha obrigação moral reparar pelo menos parte do dano. Usei parte do dinheiro que eu tinha reservado para comprar uma casa pequena mais confortável para Dona Aparecida e criei uma conta poupança que garante uma renda mensal para ela pelo resto da vida. Seu Roberto, isso não é culpa sua. Ela insistiu quando ofereci a ajuda. O senhor também foi vítima da sua própria filha. Dona Aparecida, ela usou o nome da minha família e a confiança que a senhora tinha em nós para roubar a senhora. É minha responsabilidade consertar isso. Fiz a mesma coisa com todas as outras vítimas dos golpes que envolveram informações fornecidas por Tatiana. Usei praticamente metade do meu patrimônio para ressarcir pessoas que foram prejudicadas indiretamente pelas ações da minha filha. Daniel, inicialmente, achou que eu estava sendo excessivo. Roberto, o senhor não tem obrigação legal de pagar por crimes que não cometeu. Não tenho obrigação legal, Daniel. Mas tenho obrigação moral. Essas pessoas confiaram na nossa família e essa confiança foi traída.
Posso não ter feito nada de errado, mas posso fazer algo de certo agora. A decisão de ressarcir as vítimas me trouxe uma paz interior que não esperava. Era como se estivesse limpando o nome da família, restaurando a honra que Tatiana tinha manchado. Mas durante esse processo de reparação, descobri mais detalhes perturbadores sobre a vida dupla que minha filha levava. Uma das vítimas, seu Antônio, comerciante aposentado de 78 anos, me contou que Tatiana frequentava a casa dele regularmente nos últimos 2 anos. Ela dizia que estava fazendo uma pesquisa sobre a história de empresários da região. Seu Antônio explicou. Fazia muitas perguntas sobre minha vida, meus negócios antigos, minhas economias. Eu achava que era interesse genuíno. Na verdade, Tatiana estava mapeando sistematicamente todos os idosos com patrimônio na região. Ela tinha criado uma lista completa com dados detalhados, valor estimado do patrimônio, rotinas diárias, familiares próximos, estado de saúde, grau de vulnerabilidade a golpes. Encontramos um caderno com mais de 50 nomes. O delegado me mostrou. Sua filha tinha transformado isso numa operação comercial. Vendia informações para diferentes quadrilhas, dependendo do tipo de golpe que elas aplicavam. Ver aquele caderno foi uma das experiências mais devastadoras da minha vida. Ali estavam nomes de pessoas que eu conhecia há décadas, clientes da empresa, amigos da família, vizinhos. Todos eles tinham sido catalogados pela minha própria filha como possíveis vítimas de crimes. Alguns dos nomes tinham anotações ao lado que me arrepiaram. Viúva recente, vulnerável emocionalmente, filhos moram longe, pouco controle, saúde frágil, pode não resistir a interrogatório se descobrir golpe. Era como se Tatiana tivesse se tornado uma predadora profissional, caçando sistematicamente pessoas idosas e indefesas. E tudo isso acontecendo debaixo do meu nariz, enquanto eu pensava que tinha uma filha carinhosa e preocupada com os outros. O impacto dessa descoberta na comunidade de Ribeirão Preto foi devastador. Muitas famílias começaram a desconfiar de qualquer pessoa que se aproximasse de parentes idosos. A paranoia se espalhou, e pessoas inocentes começaram a ser vistas com suspeita. Decidi que precisava fazer algo para tentar restaurar a confiança da comunidade. Organizei palestras gratuitas sobre segurança financeira para idosos, em parceria com a Polícia Civil e o Ministério Público. Também criei um fundo comunitário para ajudar idosos vítimas de golpes a se recuperarem financeiramente. O que minha filha fez foi imperdoável, eu disse numa dessas palestras, falando para mais de 200 pessoas. Mas não podemos deixar que a maldade de uma pessoa destrua a confiança entre vizinhos e famílias. Precisamos nos unir para proteger nossos idosos, não nos isolar por medo. A resposta da comunidade foi surpreendente. Muitas pessoas se ofereceram para ajudar no trabalho de proteção aos idosos. Criamos uma rede de apoio onde vizinhos ficavam atentos a movimentações suspeitas, famílias adotavam idosos sozinhos e comerciantes locais foram treinados para identificar possíveis golpes. Em 6 meses, conseguimos reduzir drasticamente o número de crimes contra idosos na região. Foi uma forma de transformar a tragédia causada por Tatiana em algo positivo para toda a comunidade. Mas, paralelamente a todo esse trabalho comunitário, eu estava lidando com questões muito pessoais e dolorosas relacionadas aos meus netos. Miguel, agora com 6 anos, estava começando a fazer perguntas mais específicas sobre a mãe. Vovô, por que a mamãe não liga para falar comigo? Ele perguntou numa tarde de domingo, enquanto brincávamos no quintal. Era uma pergunta que eu vinha temendo há meses. Junto com Daniel e Carolina, tínhamos ensaiado possíveis respostas. Mas, na hora H, olhar nos olhos inocentes do meu neto e mentir parecia impossível. Miguel, às vezes as pessoas grandes fazem coisas erradas e precisam ficar um tempo longe para aprender a ser melhores. Eu disse, tentando escolher as palavras com cuidado. A mamãe fez alguma coisa errada? Fez sim, meu netinho. Uma coisa muito errada que machucou muitas pessoas. Ela machucou você, vovô? A pergunta me pegou desprevenido.
Olhei para aquele menino inteligente e percebi que ele já suspeitava de alguma coisa. As crianças são muito mais perceptivas do que imaginamos. Machucou sim, Miguel. Mas o vovô já está melhor. E você e a Sofia são a medicina que me cura todos os dias. Ele ficou pensativo por um momento. Depois me deu um abraço apertado. Você não vai embora também, vai, vovô? Nunca, meu príncipe. O vovô vai ficar aqui cuidando de vocês para sempre. Esse diálogo me fez perceber que precisávamos acelerar o processo de contar a verdade gradualmente. Miguel já estava sentindo a ausência da mãe de forma mais intensa, e inventar desculpas estava ficando cada vez mais difícil. Conversamos com o psicólogo infantil e decidimos começar a introduzir conceitos como pessoas que fazem escolhas ruins, consequências das ações e famílias que se reconstroem de formas diferentes. O objetivo era preparar o terreno para, eventualmente, explicar que a mãe dele estava presa por ter cometido crimes graves. Sofia, por outro lado, estava se adaptando perfeitamente à nova estrutura familiar. Para ela, Carolina já era a figura materna principal. Aos 3 anos ela não tinha memórias claras de Tatiana, então a ausência não causava o mesmo tipo de questionamento que Miguel fazia. Mas foi durante esse período delicado de adaptação familiar que recebemos uma notícia que mudou tudo novamente. Tatiana tinha sido encontrada morta na prisão. A ligação veio num sábado de manhã. Era o diretor do presídio, comunicando que minha filha havia sido encontrada sem vida em sua cela. Causa aparente: suicídio por enforcamento. O impacto emocional foi indescritível. Por mais que eu soubesse que Tatiana tinha se tornado uma criminosa perigosa, ela ainda era minha filha. A menina que eu criei, que ensinou a andar de bicicleta, que levei no primeiro dia de escola. Daniel chorou quando contei para ele. Mesmo depois de tudo que ela tinha feito, mesmo sabendo que ela havia planejado matá-lo, ele ainda guardava algum carinho pela mulher que tinha amado e com quem tinha tido filhos. Roberto, como vamos contar isso para as crianças? Ele perguntou, entre lágrimas. Essa pergunta me assombrou por dias. Como explicar para crianças tão pequenas que a mãe estava morta, sem ter que explicar antes que ela era uma criminosa presa? O psicólogo nos orientou a aguardar algumas semanas antes de contar qualquer coisa. Deixem a poeira baixar. Processem o luto de vocês primeiro. As crianças vão sentir o impacto emocional de vocês. Então é importante que vocês estejam estáveis antes de conversar com elas. Durante o velório e enterro, tomei uma decisão que muita gente criticou, mas que considero correta até hoje. Não levei Miguel e Sofia. Eles eram pequenos demais para entender o que estava acontecendo, e não queria que as últimas imagens da mãe fossem dentro de um caixão. Pouquíssimas pessoas compareceram ao enterro. Alguns parentes distantes, eu, Daniel, Carolina e, surpreendentemente, seu Osvaldo. O velho senhor, ainda debilitado pelas sequelas do envenenamento, fez questão de estar presente. Por que o senhor veio? Perguntei, genuinamente surpreso. Porque, independente do que ela fez, ela era sua filha, Roberto, e o senhor é minha família agora. Não ia deixar o senhor passar por isso sozinho. A generosidade daquele homem, que quase morreu por causa das ações de Tatiana, me emocionou profundamente. Era um exemplo de perdão e humanidade que eu não sei se teria força para demonstrar se estivesse no lugar dele. Após o enterro, encontrei uma carta que Tatiana havia deixado para mim. O diretor da prisão me entregou pessoalmente, explicando que ela havia pedido para só me dar depois da morte dela. Ler aquela carta foi uma experiência perturbadora e, ao mesmo tempo, libertadora. Ela começava pedindo perdão, reconhecendo a gravidade dos crimes que havia cometido, mas rapidamente se transformava numa tentativa de justificar suas ações. Pai, eu sei que o Senhor nunca vai me perdoar, e eu entendo, mas preciso que saiba que nunca quis realmente machucar ninguém. O vício em jogos me transformou numa pessoa que eu não reconhecia. Perdi o controle de tudo, perdi a noção do certo e errado.
Ela continuava explicando que a ideia de me envenenar havia surgido numa noite em que ela devia mais de 300 mil reais para agiotários e estava sendo ameaçada de morte. Eles disseram que iam machucar as crianças se eu não pagasse até o final daquela semana. Foi quando pensei que, se o senhor morresse de causas naturais, eu herdaria tudo e poderia quitar as dívidas. Na minha cabeça, era a única forma de salvar meus filhos. Ela explicava que conheceu Ricardo justamente através desses agiotários. Ele trabalhava para eles como cobrador e foi quem sugeriu o etileno glicol como método limpo de assassinato. Eu sei que isso não justifica nada, pai. Sei que sou um monstro. Mas quero que saiba que, no fundo distorcido da minha mente, eu achava que estava protegendo minha família. A carta terminava com um pedido específico. Pai, cuide das minhas crianças. Conte para elas que a mamãe as amava, mas estava muito doente e fez coisas terríveis por causa dessa doença. Não deixe que elas me odeiem. Não deixe que cresçam com essa marca. E, por favor, não conte para elas como eu morri. Deixe que pensem que foi uma doença, não um suicídio. Depois de ler a carta várias vezes, tomei uma decisão. Ia guardar aquele documento, mas não ia seguir todos os pedidos dela. Sobre amar as crianças, isso ela não precisava pedir. Eu já fazia e sempre faria. Mas sobre mentir para elas, sobre quem ela realmente era, isso eu não podia fazer. Miguel e Sofia mereciam conhecer a verdade sobre a mãe, adequada à idade deles, é claro, mas a verdade. Precisavam entender que ações têm consequências, que choices podem destruir famílias, e que nem sempre as pessoas que amamos fazem as escolhas certas. 2 semanas após o enterro, sentamos com as crianças para contar que a mamãe tinha morrido. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Miguel chorou muito. Sofia, por ser menor, não entendeu completamente o conceito de morte, mas percebeu que era algo triste e chorou também. A mamãe não vai mais voltar da viagem? Miguel perguntou. Não vai mais, meu anjo. Mas ela vai ficar sempre no nosso coração, nas nossas lembranças boas. Quais são as lembranças boas, vovô? Essa pergunta me fez perceber como era difícil encontrar lembranças genuinamente boas de Tatiana nos últimos anos. A maior parte das interações dela com as crianças nos últimos tempos tinha sido motivada por interesse no meu dinheiro, não por amor maternal genuíno. Lembra quando vocês eram bebês e ela cantava para vocês dormirem? Eu disse, buscando na memória momentos em que ela parecia realmente conectada com os filhos. Lembro, Miguel disse, animando-se um pouco. Ela cantava aquela música do passarinho. Isso mesmo. Essa é uma lembrança boa que vocês podem guardar para sempre. Nos meses que se seguiram, trabalhamos intensamente com terapia familiar para ajudar as crianças a processarem a perda da mãe. O psicólogo nos orientou a criar rituais de memória positivos, onde celebrávamos aspectos bons da personalidade de Tatiana antes que ela se tornasse uma criminosa. Plantamos uma roseira no quintal em memória dela, não porque ela merecesse, mas porque as crianças precisavam de um lugar físico para direcionar sua saudade e suas lembranças. Miguel, especialmente, desenvolveu um ritual de conversar com a roseira quando sentia a falta da mãe. Ele contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas que estava aprendendo. Era sua forma de manter algum tipo de conexão. Vovô, você acha que a mamãe pode me ouvir quando falo com a roseira? Ele perguntou um dia. Eu acho que o amor entre mãe e filho é tão forte que atravessa qualquer distância, Miguel. Se você sente que ela está ouvindo, então ela está. Essas conversas me fizeram refletir sobre a complexidade do luto. Estávamos enlutando por alguém que havia nos traído da pior forma possível, mas que também havia sido amada. Era um tipo de luto complicado, cheio de contradições e sentimentos conflitantes. Carolina foi fundamental nesse processo. Ela nunca tentou substituir a mãe das crianças, mas criou seu próprio espaço no coração delas. Gradualmente, elas começaram a chamá-la de Mãe Carol, reconhecendo sua importância na família sem apagar a memória de Tatiana. Hoje, 3 anos após a morte de Tatiana, posso dizer que nossa família reconstituída encontrou um equilíbrio saudável.
Miguel, agora com 9 anos, sabe que a mãe morreu e tem uma noção adequada à sua idade de que ela tinha problemas que a fizeram tomar decisões muito ruins. Sofia, aos 6 anos, considera Carolina sua mãe em todos os aspectos práticos, mas também sabe que teve outra mãe que foi para o céu quando ela era pequena. Daniel e Carolina se casaram no ano passado, numa cerimônia linda no nosso quintal. Miguel foi o pajem, Sofia foi a daminha, e eu tive a honra de entregar Carolina ao Daniel, simbolizando a aceitação completa dela na nossa família. O negócio da família também se reconstruiu de forma diferente. Com parte do dinheiro que sobrou após ressarcir as vítimas dos golpes de Tatiana, Daniel abriu uma empresa de consultoria em engenharia. Não tem a magnitude da antiga empresa de materiais de construção, mas é honesta, próspera e permite que ele tenha tempo de qualidade com a família. Seu Osvaldo melhorou significativamente e agora mora numa casa pequena ao lado da nossa. Ele se tornou uma espécie de bisavô para Miguel e Sofia, conta histórias, ensina jogos antigos e é uma presença constante e amorosa na vida deles. Roberto, ele me disse recentemente, às vezes acho que Deus permitiu que eu passasse por aquele sofrimento para que encontrasse uma família de verdade nos meus últimos anos. Seu Osvaldo, nós que tivemos sorte de encontrar o Senhor nos ensina todos os dias sobre perdão, humildade e bondade. A comunidade de Ribeirão Preto também se recuperou do trauma causado pelos crimes de Tatiana. O trabalho de proteção aos idosos que começamos continua ativo e eficiente. Criamos uma ONG que já ajudou mais de 500 idosos a se protegerem contra golpes e fraudes. Às vezes, quando estou brincando com Miguel e Sofia no quintal, olho para a roseira que plantamos em memória de Tatiana e sinto uma mistura complexa de tristeza e gratitude. Tristeza pelo que ela se tornou e pelas oportunidades de redenção que ela desperdiçou. Gratitude por ter descoberto seus planos antes que fosse tarde demais. Também sinto uma responsabilidade enorme de criar Miguel e Sofia, de forma que eles nunca desenvolvam a ganância e a frieza que destruíram a mãe deles. Ensino-lhes desde pequenos sobre o valor do trabalho honesto, sobre a importância de ajudar os outros, sobre como o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo de vida. Vovô, Miguel me perguntou outro dia, quando eu crescer, vou ficar rico como você? Miguel, riqueza verdadeira não está no dinheiro. Está em ter pessoas que te amam, em fazer o bem para os outros, em dormir com a consciência tranquila. Se você for uma pessoa boa, honesta e trabalhadora, você já será o homem mais rico do mundo. Essas lições parecem estar sendo absorvidas. Miguel é generoso com os colegas de escola. Sofia divide seus brinquedos sem hesitar, e ambos demonstram empatia genuína quando veem alguém necessitando de ajuda. No final das contas, perdi uma filha, mas ganhei uma família nova e verdadeira. Perdi a inocência sobre a natureza humana, mas ganhei sabedoria sobre o que realmente importa na vida. E descobri que mesmo aos 67 anos, ainda posso ser feliz, ainda posso amar, ainda posso construir algo bonito. Essa é minha história completa. Uma história de traição profunda, de descoberta dolorosa, de justiça necessária e, finalmente, de recomeço cheio de esperança. Uma história que espero que sirva de alerta para outras pessoas. Cuidado com a ganância, cuidado com os vícios e cuidado com quem você confia sua vida. Mas também uma história de esperança. Mesmo depois das piores traições, mesmo depois das perdas mais devastadoras, é possível reconstruir e encontrar felicidade verdadeira. A vida continua, e ela pode ser bela novamente, mesmo depois de passar pelo inferno mais escuro. Basta ter coragem para enfrentar a verdade, força para fazer as escolhas certas, e fé de que sempre há uma segunda chance para quem merece.